Olá, tudo bem? Estamos de volta com o curso de análise em sensoramento remoto. Meu nome é Carlos Alberto, nós estamos no módulo 1, que é o Entendendo o Sensoramento Remoto, e essa é a terceira aula, as aplicações do sensoramento remoto. Nessa aula, a intenção é mostrar para vocês em que áreas de aplicação vocês vão poder usar o que vocês vão aprender durante esse curso. Tá? O sensoramento remoto tem uma aplicação muito vasta em todas as áreas quase da atuação humana. A gente vai dar uns exemplos práticos de onde é que vocês podem utilizar o que vão aprender no decorrer desse curso. Então, como eu disse, nós vamos aprender algumas coisas sobre onde é utilizado os produtos de sensoramento remoto, tá? E, para isso, nós vamos ter que saber como é que nós fazemos um diagnóstico de emprego. O que seria esse diagnóstico de emprego? Seria eu analisar se com o que eu tenho disponível de sensor, de material, se eu consigo gerar os produtos que eu necessito para fazer o meu trabalho. Ok? E depois que nós aprendemos a fazer esse diagnóstico de emprego, eu vou mostrar vários exemplos de aplicação de sensoramento remoto na vida real. Bom, onde é que é utilizado o sensoramento remoto? Se vocês assistiram a primeira aula, vocês vão ver que eu já tinha mostrado que ele pode ser utilizado para observação da Terra, tá? Para agricultura, para meteorologia, para cartografia, para geologia, em desastres naturais, para você fazer acompanhamento do que aconteceu, tá? Planejamento urbano, segurança pública e atividades militares. Mas é só para isso que serve o sensoramento remoto? Não. Vou dar exemplos de outras aplicações. Se você é um profissional que trabalha com a área de meteorologia ou trabalha na área de estudos do efeito estufa, por exemplo, a gente consegue fazer monitoramento da temperatura da atmosfera com o sensoramento remoto. Se você trabalha na parte de desastres naturais, tanto na parte de agricultura também como na parte de meteorologia, e trabalha na parte de segurança com relação à prevenção de desastres por parte de chuva, a gente consegue avaliação e acompanhamento dos níveis de precipitação na superfície terrestre. Tá? A gente consegue fazer tipificação e quantidade de distribuição de nuvens, com sensoramento remoto também. A gente consegue fazer medição de concentração de gases na atmosfera, vapor d'água, CO2, ozônio. Ok? Se eu trabalho com topografia, se eu sou um topógrafo, eu consigo fazer modelos digitais de elevação do terreno, eu consigo fazer modelos tridimensionais para acompanhar a topografia do terreno. Eu consigo também, além da temperatura da atmosfera, medir a temperatura no nível do solo. Tá? Consigo fazer tipificação de vegetação, diferenciar um tipo de vegetação de outro, um tipo de cultura de outra cultura. Tá? Utilização do solo, para que está sendo utilizada aquela porção do terreno, se é mancha urbana, se é vegetação natural, se é agricultura. Consigo fazer controle de pragas como? Fazendo uma análise da vegetação, onde é que está tendo mais estresse da vegetação, onde é que a vegetação está sofrendo mais, onde é que eu estou tendo uma perda da parte de plantio por ataque de pragas. Oceanografia, eu consigo medir temperaturas do oceano, consigo ver variações de maré, consigo ver manchas de óleo em cima da superfície da água. Piscicultura, consigo identificar locais mais apropriados para certo tipo de criação de peixe. Consigo fazer monitoramento de barragem, como o caso lá de Sobradinho, consigo monitorar a quantidade de umidade ao entorno da barragem, consigo fazer controle de montante, de jusante, que é a parte de cima e a parte de baixo da barragem. Consigo trabalhar com cadastro de tributação urbana. Como assim? Eu consigo fazer medições nas imagens orbitais aeroembarcadas no nível aéreo, com relação a se as medidas dos terrenos que estão sendo utilizados pelos proprietários correspondem ao que está sendo tributado pelas prefeituras, pelos municípios. Tá? Monitoramento de fronteira. Consigo ver a movimentação entre um país e outro, ver onde é que tem brechas de segurança para a entrada no país de outras pessoas, se eu tenho travessias de rio que são ilegais, se eu tenho
picadas no meio da floresta, passando de um país para o outro. Controle migratório, tanto da parte humana quanto da parte animal. Eu posso fazer um acompanhamento temporal de controle de movimentação de pessoas e animais. Acompanhamento de vazamento de óleo. Tá? Eu consigo, com as imagens satélites e com as imagens aéreas, fazer controle sobre vazamento em plataformas e navios. Tá? Detecção de mudanças, que são análise de imagens multitemporais. O que seria imagens multitemporais? Várias imagens de uma mesma área com defasagem no tempo e ver o que está evoluindo, o que está mudando das feições apresentadas na imagem de uma data para outra. Consigo também fazer uma estimativa de qualidade da água pela resposta de superfície, tá? Onde tem muita concentração de alga vermelha, alga verde, se tem detrito boiando na água, se tem muita concentração de barro, por exemplo. E isso, entre outros. Como eu disse, as aplicações de sensoramento remoto são vastas e podem se adequar a várias atividades do ser humano. Mas eu disse que, para isso, eu preciso saber fazer um diagnóstico de emprego, para eu saber qual é o tipo de produto que eu preciso para fazer um determinado serviço. E se o que eu tenho vai me permitir ter aquele determinado produto, eu tenho que fazer uma análise anterior, que seria o planejamento do que eu vou fazer para saber se eu vou conseguir atingir o meu objetivo com os meios que eu tenho disponíveis. Tá? Para utilizar corretamente as ferramentas de sensoramento remoto, vai ser necessário que eu faça o diagnóstico e responda, na verdade, 3 perguntas básicas. Tá, ok? Essas perguntas são: quais são os sistemas sensores que eu tenho disponíveis? Eu sou proprietário de uma aeronave que tem um sensor remoto ali embaixo, que pode decolar a hora que eu quiser. Eu sou assinante de uma firma que disponibiliza imagens satélite e eu tenho acesso ao acervo de arquivo deles, ou tenho acesso a planejamento de missões futuras que eles façam com satélite. Tá? Eu tenho sensores termais, eu consigo trabalhar na faixa da energia eletromagnética emitida. Tá? Eu possuo sensores de radares, eu tenho acesso a imagens de radar. A segunda pergunta seria: em que condições eu posso utilizar os sensores que eu tenho disponíveis? Eu tenho esse sensor, mas eu só posso utilizar no momento X ou no momento Y. Eu posso utilizar esse sensor aqui só no período diurno, só no período noturno. E a terceira pergunta que eu tenho que responder é: quais são os produtos que eu posso gerar a partir dos dados que eu vou coletar com esses sensores que eu tenho disponíveis? Eu vou conseguir gerar os produtos que atendem à minha necessidade, ou eu vou precisar complementar com produtos de outras fontes? Bom, em cima da primeira pergunta sobre quais são os sensores que eu tenho disponíveis, digamos que eu tenha sensores óticos aeroembarcados. Para que eu posso utilizar eles? Eu posso utilizar para monitoramento local, já que a altitude de voo da aeronave não permite um monitoramento mais amplo, tá? Eu posso usar para cartografia, para planejamento urbano, para agricultura, tá? Posso fazer diferenciação de culturas e atividades fotossintéticas. Posso utilizar para geologia, topografia, cadastro e tributação de imóveis e fins militares. Basicamente é isso. Tem outras aplicações, mas basicamente seriam essas. Mas digamos que eu não tenho só os óticos aeroembarcados, eu tenho óticos orbitais. Então, eu já posso fazer monitoramento global, porque a área de imaginamento já não se restringe mais à pequena área que estava delimitada pela altitude da aeronave. Tá? Também pode ser utilizado para cartografia, como anterior, também para planejamento urbano, agricultura em escala maior, tá? Geologia também em escala maior, topografia, cadastro de tarifação de imóveis, meteorologia, tá? Que geralmente não é utilizada em embarcados, só com base em radares terrestres ou orbitais, tá? E também fins militares. Mas digamos que eu possua sensores termais do tipo scanner. O que é do tipo scanner? São aqueles que geram imagens quadro a quadro, que não geram imagens stream, como eu mostrei no caso do FLIR anteriormente, que era tipo uma filmagem.
Então, se eu tenho sensores termais tipo scanner, eu consigo fazer acompanhamento de queimadas, consigo fazer identificação de ilhas de calor urbana, locais onde está tendo retenção de calor dentro das cidades. Tá? Eu posso fazer estudo de temperatura da atmosfera, temperatura global, monitoramento de níveis de reservatório. Tá? Isso, quando eu digo nível de reservatório, são reservatórios metálicos que eu consigo identificar o nível deles sem precisar olhar dentro do reservatório. A gente vai ver uma imagem mais na frente que mostra isso. Tá? E consigo trabalhar com status dinâmico dos alvos. O que é status dinâmico dos alvos? Eu consigo dizer com sensores termais se uma aeronave pousou há pouco tempo ou há muito tempo. Tá? Consigo dizer se o motor de um carro está ligado ou não. Consigo dizer se numa subestação elétrica os transformadores que estão em operação, os que não estão. Tá? Consigo dizer pela sombra térmica se havia algum objeto estacionado, um avião, um carro, um trailer, em determinado local e que ele já saiu, mas eu consigo identificar pela imagem termal. Também a gente vai ver mais na frente, isso é bem interessante. Tá? E para a parte militar, consegue fazer detecção de camuflagem, tá? Porque no termal você consegue diferenciar o que é vegetação normal, vegetação viva, de vegetação cortada, de rede de camuflagem. Ok? Mas se eu não tiver sensores tipo scanner do termal e só tiver tipo FLIR, que é aquele que faz a filmagem na torreta, como eu mostrei na aula anterior, aí ele é utilizado mais para navegação, tá? Para busca e salvamento, para esclarecimento marítimo, para procurar navio perdido, para procurar náufrago, para procurar destroços de naufrágio. Tá? É utilizado muito em segurança pública, eu vou mostrar um vídeo mais à frente que mostra bem isso. Tá? Monitoramento de fronteira, os Estados Unidos usam muito isso para ver os mexicanos pulando a cerca lá, passando por baixo dos tapumes lá durante a noite, com os coiotes conduzindo eles. Tá? Vigilância em tempo real. Tá? Por que em tempo real? Porque enquanto eu estou imaginando, eu estou vendo a imagem no vídeo em tempo real. E essa imagem, se estiver sendo feita a partir de uma aeronave, ela pode ser transmitida em tempo real para o solo, para uma estação de acompanhamento. Tá? E acompanhamento de valores. Tipo, eu tenho um comboio que tem que levar determinado valor de ponto X para o ponto Y, eu consigo monitorar isso pela câmera de um helicóptero, por exemplo, com FLIR. E nós temos esses sistemas radares que fazem monitoramento global, cartografia, topografia, ele faz modelo altimétrico por interferometria, a gente vai ver isso mais na frente quando eu falar no módulo que é específico dos sensores de radar. Tá? Ele tem penetração no solo, quer dizer o quê? Eu consigo identificar feições que estão abaixo da superfície do solo, não só o que está no horizonte aparente. Tá? Eu consigo ver coisas que estão abaixo, não muito profundos, mas abaixo do nível do solo. Dependendo do comprimento de onda, também vou explicar isso mais à frente. Consigo fazer modelo volumétrico da vegetação. O que é isso? Se eu utilizar dois tipos de radares que operam em bandas diferentes, tipo a banda P e a banda X, pela diferença de penetração que eu tenho entre uma banda e outra, que também vai ser explicado mais à frente, eu consigo dizer qual é a camada de vegetação que tem acima do solo. Eu consigo fazer um modelo volumétrico da vegetação. Isso é muito interessante. E consigo fazer detecção de movimentos. Eu consigo, numa imagem estática do radar, dizer em que pontos tem alvos se movendo, em que direção e com que velocidade. Então, para a segunda pergunta, que seria em que condições eu posso utilizar os sensores, vem de novo aquele gráfico que eu já mostrei anteriormente, mas é sempre bom ter em mente isso aqui. Eu posso usar o meu sensor em qualquer lugar? Se o meu sensor for só na faixa ótica, sim, eu posso usar ele em qualquer lugar. Se for na faixa do termal, eu também posso usar ele em qualquer lugar, como, da mesma forma, o radar eu também posso usar em qualquer lugar. Então, os três tipos de sensores básicos que nós utilizamos na faixa do visível, na faixa do termal e na faixa das micro-ondas, não tem restrição de espaço físico para utilização. Pode ser utilizado sobre o mar, sobre a terra, em área de floresta, em área de deserto. Agora, eu posso usar esses sensores a qualquer hora? Bom, o sensor óptico, já que ele depende da luz solar, por ser um sensor passivo,
ele não pode ser usado a qualquer hora, ele não pode ser usado durante a noite, porque durante a noite eu não tenho a fonte de radiação externa que vai ser necessária para ele gerar as imagens. O sensor termal pode ser usado a qualquer hora? Pode. Ele pode ser usado durante o dia e durante a noite. Sendo que, como vocês verão no módulo específico de sensores termais, as respostas vão variar de acordo com o horário do dia. A radiação solar, apesar de não ser imprescindível para o sensor termal, ela afeta de sobremaneira como a resposta dos alvos atuam em relação ao sensor. Tá? E o sensor radar pode ser utilizado em qualquer hora, a qualquer hora do dia. Por quê? Porque ele independe de fontes de radiação externa. Ele mesmo está gerando a radiação que ele necessita para gerar as imagens. Ele é um sensor ativo, então ele pode ser utilizado tanto de dia quanto de noite com a mesma resposta. O interessante do radar é isso. Se eu fizer uma imagem às 3 horas da tarde, se eu fizer a imagem às 3 horas da manhã, o resultado vai ser o mesmo, porque a quantidade de radiação que ele vai estar recebendo de volta é exatamente a quantidade de radiação que ele estaria recebendo em qualquer horário do dia, já que a radiação provém do próprio sensor. Tá? E eu posso utilizar esses sensores em condições adversas, quer dizer, com a meteorologia ruim. O sensor óptico, como nós já sabemos, não, porque quando eu tenho condição meteorológica adversa, essa condição vai barrar a energia eletromagnética que estaria retornando para o sensor, e muitas vezes essa energia não chega nem no alvo, porque, dependendo da camada de nuvens, a radiação solar não consegue nem atingir o alvo. Tá? Para o sensor termal, a mesma coisa. Ele depende que a radiação chegue ao sensor. Se eu tenho uma camada que funciona como um bloqueio, eu não consigo que essa radiação chegue ao sensor, eu não vou conseguir gerar imagem nenhuma. Mas o sensor radar, já que trabalha com comprimentos de ondas muito maiores, essa onda consegue passar entre as gotículas de água, entre o vapor d'água em suspensão, e ignora as nuvens e consegue ter um retorno de energia suficiente para gerar as imagens. Ele só não vai funcionar, como eu já disse, em condições adversas muito pesadas, com formação de gelo ou com cúmulos limbos, nuvens que a gente chama de CB, muito pesadas. Aí ele vai dar algum problema de bloqueio na imagem. No restante, as nuvens são transparentes para a radiação nas microondas. E a terceira pergunta é que produtos eu posso gerar a partir desses dados coletados? Eu quero só uma imagem? Eu quero só ver a paisagem? Eu quero só ver se a minha casa na beira do lago está com um terreno bonitinho, limpo, com a vegetação saudável? Não. Para saber que produtos eu quero gerar, eu preciso saber o que eu quero de produto final. Qual é o meu objetivo com aquele sensoramento remoto? Eu estou coletando as imagens para fazer o quê? E aí vem as aplicações que nós vamos mostrar aqui para dar um exemplo geral para vocês em que áreas de aplicação vocês podem utilizar esses produtos. Se você é meteorologista, se você trabalha na área de meteorologia, você vai querer gerar produtos meteorológicos. Tá? E para isso utilizam-se geralmente satélites geoestacionários ou radares terrestres. Por que geoestacionários? São radares que acompanham a rotação da Terra e ficam numa órbita que fica imaginando sempre o mesmo local. Vou mostrar isso no slide mais à frente. Tá? Pode estar usando na faixa do visível, como no caso aqui, acompanhando a evolução de um furacão ali na Flórida, tá? Mas eu também posso utilizar na faixa do termal, também acompanhando um evento meteorológico, atribuindo cores diferentes para as diferentes temperaturas na camada atmosférica superior. Como eu disse, a órbita geoestacionária, ela acompanha a velocidade de rotação da Terra e o satélite fica imaginando sempre o mesmo ponto. Por quê? Porque se eu quero ver a evolução de um evento meteorológico numa área, não me adiantaria nada se o satélite, 5 minutos depois, já estivesse imaginando outra parte do globo. Eu preciso que ele fique imaginando uma área permanentemente para eu poder ter acompanhamento dessa área. Mas eu também posso utilizar para meteorologia os radares meteorológicos terrestres, que
isso aqui seria um exemplo de radar meteorológico terrestre, que, diferentemente dos orbitais, que tem uma visão de cima do evento meteorológico, ele vai ter uma visão frontal da camada de nuvem e do que está acontecendo. Ele faz uma progressão radial do ponto do radar em volta dele, fazendo um círculo de projeção dessa onda radar, vendo onde é que as informações são mais pesadas ou menos pesadas. Você também pode ser um cara que trabalha com oceanografia, então te interessa saber e gerar mapas de temperatura da superfície dos oceanos. Nós temos aqui um exemplo de 2 mapas de temperatura do oceano, um com o El Niño, outro sem o El Niño, sem o evento do El Niño. Uma imagem de 2014, que seria sem o El Niño, e uma de 2016 com o El Niño, e vocês podem ver que existe diferença significativa na temperatura dos oceanos nessas imagens, ainda mais na faixa equatorial aqui. Okay? Se você trabalha com isso, é muito interessante esse tipo de produto para o seu trabalho. Você também pode, se você for um estudioso do efeito estufa, você está interessado em quê? Em variação da temperatura global, certo? Então, você pode fazer mapas comparativos entre as temperaturas usando imagens multitemporais, se a temperatura está aumentando, está diminuindo, tá? E você consegue fazer um acompanhamento bem preciso, dependendo do intervalo de tempo que você utilize para fazer essa monitoração. Você também pode acompanhar índice pluviométrico e acompanhamento do ciclo de chuva. Isso serve para o pessoal de agricultura, isso serve para o pessoal de defesa civil, tá? Isso serve para o pessoal de meteorologia também. Tá? Então, você consegue antever desastres causados por chuva, você consegue antever safras ou prejuízo de plantio, dependendo de como a chuva naquele local se comporta. Como eu disse, você pode fazer detecção de mudanças usando imagens multitemporais. Aqui, no caso, o exemplo é você fazer o acompanhamento do derretimento das geleiras polares. Tem uma imagem aqui de 79 e uma imagem de 2003. Você pode ver que houve uma grande perda da massa de gelo aqui no polo. Tá? E você pode fazer esse acompanhamento com grande defasagem de tempo, como é o caso do exemplo aqui, ou pode fazer mês a mês, ano a ano. Ok? E não serve só para derretimento de calota polar. Você pode ver evolução de áreas de desmatamento na Amazônia, você pode ver evolução de obras que estão sendo feitas por uma prefeitura ou pelo governo de um estado, tá ok? Você pode ver evolução de manchas de óleo sendo espalhadas na superfície do mar. Você também pode fazer controle de gases na atmosfera, porque existem sensores que utilizam comprimentos de onda específicos para detectar esses tipos de gases na atmosfera. Ok? Você pode fazer controle, como no caso aqui, do exemplo, do dióxido de nitrogênio. Aqui nós temos na imagem da esquerda sobre a Holanda, tá? E da direita sobre a China. Isso tudo impacta nos estudos ambientais, você saber o que a concentração de determinado gás está influenciando na temperatura do país, no desenvolvimento da agricultura. Okay? Também podemos gerar modelos de elevação do terreno, que é muito útil para o pessoal de topografia. Mas não só o pessoal de topografia. O pessoal de engenharia, que tem que construir estradas, tem que construir túneis. É muito importante saber qual é o relevo real do local. E com os modelos tridimensionais eu consigo fazer passeios virtuais dentro desse modelo tridimensional. O modelo tridimensional pode ser visualizado em 2D, com diferença de cores para diversas altitudes, ou pode ser realmente tridimensional. E com isso eu posso girar um modelo, eu posso aproximar, posso fazer um voo fictício, como se eu tivesse uma aeronave passando ali por cima, para você ter uma noção real de como é a movimentação do relevo naquele local. Também consigo fazer mapas de uso e ocupação do solo. Tá? Eu consigo dizer
quais são as porções do solo que estão ocupadas por mancha urbana, onde é que tem uma área que tinha vegetação natural que está sendo desmatada para gado, onde é que está sendo utilizada para agricultura, onde é que estão localizados os corpos d'água, o que tem no entorno desses corpos d'água, se eu estou mantendo a vegetação ciliar preservada. Isso tudo eu consigo fazer com base nas imagens de sensoriamento remoto. Planejamento urbano. Com base em dados cadastrais e nas imagens de alta resolução, eu consigo fazer planejamento de novos setores em cidade, planejar melhor o arruamento, construir novas rodovias, ver em que locais uma ferrovia seria melhor instalada, com base também na topografia do terreno. Consigo dizer em que áreas eu preciso ter uma maior concentração de forças policiais, de bombeiro, tá? Tudo isso com base nas imagens, e eu consigo, em cima da imagem, fazer uma diagramação de tudo que eu tenho e tudo que eu posso fazer naquela área. Para a agricultura, eu posso utilizar as imagens do visível em combinação com as do infravermelho próximo para poder fazer mensuração de como é que está se comportando a minha área agrícola. Tá? Eu posso dizer onde é que a área está se desenvolvendo bem e onde é que não está tendo desenvolvimento vegetal. Como eu disse, utilizando o infravermelho próximo, eu consigo ter resposta da atividade fotossintética da vegetação. Então, eu consigo dizer em que locais eu preciso de mais insumos, de mais água, de mais adubo, e em que outros locais eu estou tendo um desenvolvimento bom para o agronegócio. E posso fazer também recadastramento imobiliário. Tá? Aqui, no caso, tem um exemplo aqui da Prefeitura de Caxias do Sul, e como é que é feito isso? Eu tenho que estar nas escrituras dos terrenos, no cadastro da Prefeitura, e com a imagem eu tenho como verificar se o real bate com o que foi lançado no cadastro geral que eu tenho lá. Eu posso ver se dentro do terreno da pessoa quantas construções existem, se as dimensões das construções batem com o que está cadastrado. Resumindo, para saber se a pessoa está pagando o tributo real do que ele deve em relação ao seu imóvel. Acompanhamento de queimadas eu faço com imagens termais, e já que eu tenho uma gama grande, como a gente viu lá, de espaçamento, de comprimentos de onda que ficam dentro da área termal, eu consigo fazer isso por intensidade do fogo. Eu consigo utilizar vários comprimentos de onda para ter várias respostas de um mesmo local. Essas aqui são 4 imagens tomadas do sensor termal num mesmo momento, ok? Só que comprimento de onda diferente. Vocês podem ver que nessa imagem aqui da esquerda, a de cima, eu tenho a área que está sendo queimada, e dá para ver a influência que a queimada está fazendo na área da atmosfera em volta aqui. O ar está quente também. Nessa aqui da direita, só está delimitada a área que está queimando mesmo, não mostra aquela influência no ar quente em volta. Nessa de baixo aqui da direita, a mais clara, além da área queimada, eu tenho influência do calor que está sendo irradiado pelo solo ao redor da área queimada. Quer dizer, está queimando aqui, mas o chão em volta está totalmente quente, o que pode ajudar a propagar o fogo. Então, fazendo esse tipo de análise, a pessoa que está trabalhando com combate ao fogo, com o meio ambiente, consegue ter uma noção clara do que está acontecendo utilizando o sensor certo. Como eu falei antes, controle de nível de reservatório com sensor termal. Como é que eu faço isso? Já que, imagina que eu tenho um tanque de petróleo numa refinaria. Com o sensor termal, eu consigo dizer em que nível está o petróleo dentro do tanque, sem precisar olhar dentro do tanque. Por quê? Porque a área do metal que está em contato com o líquido lá dentro, ela fica com uma temperatura diferente da área do metal que não está em contato com o líquido. Como no exemplo aqui, ó, isso aqui é um reservatório de gasolina, tá? É um tanque de gasolina numa refinaria. Vocês podem ver que o nível do tanque está aqui.
porque a parte que está em contato da gasolina com o metal do tanque está bem mais fria do que a parte do metal que não está em contato com o líquido e está exposta ao sol. Então, o metal está esquentando mais na parte, desculpa, que não tem aquele contato que permite a diminuição da temperatura pelo líquido está encostando ali no metal do tanque, mas a parte do tanque que não tem o líquido encostando está bem mais quente do que o restante. Agora aqui eu vou mostrar um videozinho da FLIR System, que é bem interessante para vocês verem as aplicações de um sensor FLIR, de um Foul Look Infrared. Pode estar em pods, pode estar em helicópteros, pode estar em aeronave, para a segurança pública, para vocês verem a diferença. Do lado esquerdo tem uma imagem no visível, do lado direito tem uma imagem no termal. Ok? Feitas ao mesmo tempo. Vocês podem ver que da esquerda é bem difícil ver a pessoa se movimentando. Apesar de serem feitas ao mesmo tempo, vocês podem ver aqui, isso aqui aquelas anteriores eram durante a noite, isso aqui é durante o dia, tem uma pessoa camuflada no meio da soqueira aqui de plantas aqui. Na imagem do visível fica difícil a visualização da pessoa, mas na imagem do termal, já que o corpo humano está emitindo muito mais calor do que a vegetação ao redor dele, ele vai ficar bem mais visível. Vocês também podem ver que nas áreas em que as folhas estão sendo atingidas diretamente pelo sol, eu tenho uma diferença de tonalidade pela reemissão desse calor do sol pelas folhas, onde está tendo a parte de exposição direta. Aqui novamente. Aqui um cara escondido. Ó, esse aqui é interessante. Isso aqui é uma piscina daquela de criança de plástico e a pessoa está escondida dentro da piscina. Tá? Já que a radiação termal da emissão, o corpo humano emite o calor e esse calor passa para o plástico e é reemitido de novo, eu consigo ver coisas que estão ocultas por bloqueadores físicos. Tá? Desde que isso aqui não... Se esse material fosse um isolante térmico, eu não conseguiria ver o cara lá embaixo. Mas já que aqueles plásticos de piscina, o vinil, ele consegue permear a energia na faixa do termal, eu consigo verificar a existência de gente lá dentro, mesmo com o cara escondido. Ali dá para ver o indivíduo caindo do carro, o outro aqui, isso aqui é um FLIR no helicóptero, a pessoa fugindo, tá? Pulando o muro. E o cara se livrando da arma aqui. Dá para ver bem a arma no chão, porque a temperatura da arma é bem diferente da temperatura do gramado. E uma das coisas mais interessantes que tem quando a gente trabalha com imagem termal é a sombra termal. Vocês podem ver aqui nesse pátio aqui, eu consigo falar sobre objetos que não estavam mais no local quando foi feita a imagem. Tá? Nesse caso aqui, eu tinha uma aeronave e tinha um caminhão parados aqui, que estavam estacionados no pátio de estacionamento no sol. Então, o que acontece? A radiação solar está incidindo diretamente sobre o pátio de estacionamento, sobre a aeronave e sobre o caminhão. Mas na área que está embaixo da aeronave e do caminhão, o sol não consegue atingir o pátio de estacionamento. Então, o que acontece? A temperatura ao redor da aeronave e ao redor do caminhão, no chão, na parte de concreto do estacionamento, fica muito mais quente do que na área que está na sombra, tanto da aeronave quanto do caminhão. Certo? Quando a aeronave sai ou o caminhão sai, a temperatura do solo ainda está diferente. E vai levar um ΔX de tempo até que o sol consiga aquecer aquela área de sombra e ela atinja a mesma temperatura da área ao redor. Então, isso leva horas, isso não é instantâneo. Então, enquanto a temperatura estiver diferente, numa imagem termal, eu consigo ver a diferença de emissão que aquele concreto, aquele asfalto está fazendo
em relação. E eu consigo ver a forma dos alvos que estavam lá anteriormente. E se você, digamos, eu tenho duas aeronaves estacionadas lá, e uma sai e a outra sai 1 hora depois, eu consigo dizer qual das duas aeronaves saiu primeiro. Por quê? Porque a que saiu depois, a imagem vai estar muito mais bem definida ainda no solo do que a saiu anteriormente. A que saiu anteriormente, a imagem já vai estar mais parecida com a tonalidade geral do pátio, enquanto a que saiu mais tarde vai estar ainda com a sua definição melhor identificável do que a que saiu anteriormente. Ok? E eu consigo diferenciar coisas numa imagem que não são vistas a olho nu, tanto no termal quanto no radar. Vou botar aqui uma sequência de imagens radar, feitas no mesmo momento, tá? Pelo mesmo sensor, tá? Só que com polaridades diferentes e com duas bandas diferentes. Isso também vocês vão ver melhor e mais a fundo quando nós entrarmos no módulo que trata somente de imagem radar. Vocês vão tirar isso de letra, essa parte de polaridade e de banda, vocês vão ficar craque em identificar a diferença entre umas e outras. Mas aqui eu tenho, essas 3 primeiras imagens são na banda L, tá? Radar, e essa aqui, a última, é na banda X. Vocês podem ver que, apesar de serem imagens do mesmo sensor, com o mesmo comprimento de onda, no caso das 3 primeiras aqui, existem feições que você só consegue ver com um tipo de polarização. Como, por exemplo, nessa terceira imagem aqui, você consegue ver o balizamento de iluminação da pista, esses pontinhos brancos, que você não consegue ver nas outras duas. Como na banda X, que utiliza um comprimento, uma frequência maior de aquisição, você consegue ver que a diferenciação entre a pista de pouso e a área adjacente fica bem mais nítida. Tudo bem? Bom, como já é de praxe, vamos verificar o que foi aprendido. Tá? Vocês já sabem, a partir de agora vão aparecer 6 questões. O interessante é que vocês tentem resolver as questões, não passem direto, não esperem aparecer a resposta para só verificar qual é a certa. Tentem responder, porque isso é importante para vocês mesmos medirem o nível de conhecimento que vocês estão conseguindo assimilar durante as aulas. Tá? Então, como sempre, aparece o slide, 5 segundos depois aparece a resposta. O ideal é que vocês pausem ao aparecer a pergunta, tentem responder, depois solta o pause e vê se acertou ou não. Tá ok? Um abraço, até a próxima.